Fala pessoal, hoje temos aqui mais uma entrevista de um mentorado no quadro A Casa Deles em Portugal, e os nossos entrevistados de hoje são a Edna e o Márcio, e eles compraram o imóvel deles aqui em Portugal, ainda estando no Brasil, através da mentoria Minha Casa em Portugal, e hoje estão morando no seu próprio imóvel, tá? Então, Márcio e Edna, sejam todos muito bem-vindos aqui, agradeço o tempo de vocês para que a gente possa ter esse bate-papo, essa conversa, sobre justamente como que foi o processo de compra de vocês à distância. E para quem não conhece vocês, eu gostaria que vocês dessem uma introduzida, né, sobre a Edna e sobre o Márcio. Eu sou a Edna, né? Tenho 60 anos, nós somos aposentados, sou aposentada, o Márcio também é aposentado. Nós moramos, temos ainda apartamento em Campinas, São Paulo. Somos de São Paulo, na realidade, né? E nosso filho veio estudar em Portugal. Então, esse que foi o interesse de adquirir um imóvel aqui em Portugal. Bacana. Eu sou o Márcio, tenho 71 anos, aposentado. Até antes da aposentadoria, era um executivo de marketing comercial. Legal, legal. A mesma profissão, se eu não me engano, da própria Valéria, né, que me dá o apoio durante o projeto da mentoria, né, a jornada. Então, muito legal ver vocês vindo para cá com esse foco pensando no filho, né, gente? E eu gostaria de começar, então, com uma primeira pergunta para vocês. Devo fazer, né? Vocês agora têm um imóvel em Portugal, que é a morada de vocês e que está se pagando com parcelas de cerca de metade do valor que vocês pagariam de aluguel, algo muito próximo disso. E, além dessa economia que estão fazendo, caso vocês decidam voltar para o Brasil, podemos dizer que se vocês alugam um imóvel aqui em Portugal, ele se pagará sozinho e irá gerar poupança em euros todos os meses. Vocês, pelo que vocês compraram e os valores das prestações e ciente dos valores atuais dos arrendamentos, vocês acreditam que fizeram um bom negócio? Esse valor para vocês é algo realmente interessante, ter esse imóvel aqui como um patrimônio? Sim, realmente, foi isso que se confirmou, né, durante todo o processo. Foi a proposta que vocês fizeram. A nossa intenção, antes de conhecer vocês, era alugar o apartamento. E as pesquisas que fazíamos pela internet eram, assim, assustadoras, com os valores de aluguéis, né? A gente até achava, assim, vai ser difícil. Acho que a gente, pagando aluguel, acho que a gente não consegue, vai ficar muito difícil. E depois conhecendo, através da internet, conhecendo vocês e fazendo todo o contato. E, assim, o que chamou a atenção da gente foi essa. Adquiram um imóvel em Portugal, né, morando no Brasil, e que o valor da prestação pelo menos é a metade do valor do aluguel, né, no mínimo, né? Ou até se você aluga o apartamento, o que você paga o aluguel e ainda sobra, né, para você investir. Então, realmente foi assim. Realmente foi muito bom, a gente conseguiu chegar nos valores, foi muito bom, tá? No sentido que se fosse para alugar, realmente aqui em Portugal é complicado. Então, e a gente tinha o nosso filho, que veio há muitos anos atrás, 7 anos atrás, a Portugal para estudar, e ele morava num pequeno estúdio, próprio para um rapaz solteiro, e o valor do que ele pagava lá de aluguel era maior do que nós estamos pagando de prestação no apartamento aqui. Olha só. Então, vocês estavam com essa ideia de alugar, mesmo sabendo que o filho de vocês já pagava um aluguel que era considerado caro, mas vocês também não tinham uma outra visão de compra, né? Então, também estavam com a ideia de alugar, até que me descobriram. E aí, no me descobri, viu que era possível fazer a compra do imóvel, com isso, poupar dinheiro com uma prestação mais barata do que o aluguel, né? E esse momento de me achar, foi como? Foi YouTube? Foi Instagram? Como é que aconteceu isso? Foi Instagram. Tá? Aliás, assim, tinha uma sucessão de ofertas de consultorias e mentorias referentes a Portugal, né? E a gente estava já definidos que nós viríamos, isso já estava sentado entre nós dois e o meu filho. Então, eu comecei a assistir essas mentorias, né? Mas, assim, começava a assistir e ia deixando. Até que cheguei na sua, e aí a gente assistiu a primeira live, e aí eu comecei a ter a percepção que a ideia era um pouco diferente, era uma ideia muito interessante, uma ideia que poderia prosperar. Aí a gente assistiu toda a mentoria e a gente foi seguindo com todos os processos daí para frente, bem confiante. Claro que a gente pesquisou quem era a Oliveira Imóveis, procurou saber, viu as informações, aí tivemos acesso às outras entrevistas, às outras pessoas que tinham passado por aí. Isso tudo nos deu a convicção de iniciarmos o processo. Após discutirmos em família o assunto, achamos que era uma vertente muito melhor do que meramente sair para o aluguel. Uhum. E no caso de vocês em especial, que tem um filho morando aqui, já morando aqui há tantos anos, né? Há 7 anos morando em Portugal. Por que vocês ainda acharam e acreditaram que a Oliveira Imóveis, sendo uma extensão de vocês aqui, ainda era mais vantajoso do que
não usar o próprio filho, né? Pô, é filho, é ninguém mais de confiança do que o próprio filho, né? Por que não pegar ele para olhar imóveis para vocês, olhar em questão de financiamento e, sim, a confiar no serviço do Giovanni na Oliveira Imóveis? Então, nós conversamos com ele sobre isso. Eu conversei depois juntamente com o Márcio também, por ser jovem, assim, final de universidade, começando a trabalhar. Mãe, não tenho tempo. Mãe, vai me ajudar muito, eu acho uma boa. E a gente pediu para ele também olhar na internet, né, na Oliveira Imóveis, olhar a proposta. Assistimos as lives, conversamos com ele, e ele falou assim, que ele mesmo falou assim, eu até ajudo a questão financeira com vocês de pagar, mas eu prefiro assim, tem alguém que esteja olhando e chegue no que a gente quer, e aí quando escolher, Daniel, vai lá ver esse, aí ele entra em ação. Que ele falou assim, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não... Jovem, né? Assim, é jovem, vê o mundo de forma diferente, né? Na verdade, ele profissionalmente ele é bem consumido na função dele, na atividade dele pela empresa. Então, ele realmente, num horário, digamos assim, comercial, não teria tempo mesmo para isso. Tanto que todas as vezes que ele teve que sair para ver apartamento ou para ter algum tipo de ação administrativa com o teu pessoal, foi tudo marcado com antecedência porque ele tinha que se programar. Se tratando de internet, né? A gente sabe o quão difícil é confiar, a gente vê nos blogs, nas redes sociais, muita coisa também sobre brasileiro, né? Não confia em brasileiro, é justamente quem dá mais golpe e tudo mais. Vocês falaram que pesquisaram melhor, assistiram os vídeos, mas quão difícil para vocês foi a tomada de decisão de falar assim, eu tô acreditando nesse menino, eu vou colocar um dinheiro na mão dele para ser contratado, para me responder por mim no processo, e ainda por cima entregando com os dizeres dele, né, com os dizeres da Oliveira Imóveis, tantos mil para dar de entrada no imóvel no dia da assinatura do CPCV. Qual momento assim que vocês falam assim, não, beleza, eu confio, vou contratar e tal. Teve alguma coisa que levou vocês até essa mudança de chave ou não? Foi o consumo mesmo, a cada vez mais do conteúdo da Oliveira Imóveis nas redes sociais, que foi gerando essa base de confiança para vocês? Bom, é uma somatória, né, Giovanni? Uma somatória. Na verdade, não houve um único fator que nos levasse a isso. Foram se acumulando na linha do tempo dos acontecimentos. Foi toda a mentoria, eu achei extremamente didática. Você tem um nível de convencimento do ponto de vista de vender a sua ideia muito bom, né? A gente estava avaliando e percebemos que a oportunidade era naquele momento, né? Nós somos empresários, nós temos empresa, a empresa ficou no Brasil, continua operando hoje. E empresário no Brasil, ele tem o feeling de arriscar, porque tem que arriscar. Tem que arriscar. Mas eu sinceramente não considerei nenhum grande risco, não. Achei um risco normal, mas a gente ponderou até a hora 1/10. Eu lembro que você fez uma colocação, vai ser dessa forma, o pagamento é assim, mas isso tem que ser resolvido até a data tal. E aí a Edna, no último dia, era um sábado, ligou para a Valéria. E conversaram, e tirou as últimas dúvidas, e aí, sim, a gente fechou e deu andamento. E daí para frente foi realmente administrar tudo isso. Enquanto vocês estavam trabalhando aqui, nós estávamos lá tirando visto, uma série de coisas que também exigiam uma certa elaboração. Mas basicamente foi isso, tá? Agora, o que eu posso te dizer? Eu tracei um paralelo com outros concorrentes seus que eu assisti, que eu vi, como eu te disse, nenhum eu levei para frente. Me pareceu o mais coerente, o mais correto, e aquele que me assinalava com um ganho foi a mentoria que você colocou no ar. Então, eu diria assim, o seu foi o que menos perfumaria teve, foi mais objetivo. Eu vi muita perfumaria nos outros, então não era animador, mas a sua ideia, a forma como você expôs e continua expondo, foi o que nos cativou, foi o que nos cooptou. Legal. Isso eu acho legal de ouvir, porque eu até me emociono, assim, de verdade mesmo, porque é uma coisa que eu sempre defendo, não só com o meu time, mas com a Valéria também, e nas redes sociais, quando eu estou falando tanto de compra, quando eu estou falando de arrendamento. É ser o mais transparente possível com quem está me assistindo, com quem está me vendo. Não adianta eu, como você falou, como perfumaria, né? Não adianta eu aqui querer falar para quem está querendo comprar ou quem está querendo arrendar um imóvel em Portugal, eu ficar falando, vem que está fácil, vem que eu consigo, vem que você não precisa gastar quase nada. Porque eu vou estar jogando uma esperança que vai funcionar para muito poucas pessoas. E a grande maioria vai se frustrar, né? Eu prefiro ser mais conservador e só ter clientes que
realmente tem condição de comprar e que eu tenho condição de atender com qualidade, do que tentar abraçar o mundo e depois ter um monte de cliente insatisfeito, porque o dinheiro, na verdade, não dá para comprar um imóvel, não dá para alugar um imóvel, e foi enganado na internet. E, infelizmente, a gente vê muito disso, né? Infelizmente, a gente vê algumas empresas concorrentes com essa ideia de perfumaria, né? De vamos colocar aqui as exceções em evidência e seja o que Deus quiser. Eu não, eu prefiro ir na regra. A regra é dar mais entrada para conseguir comprar. Se a gente conseguir menos entrada, ótimo. A prestação vai ficar em X valor. Se o banco trouxer uma prestação menor, ótimo, é dinheiro que economiza, mas eu prefiro trazer um cenário realmente mais realístico, mais verdadeiro, e assim o cliente se sentir mais confortável no processo. Disse que, né, teve que, durante o processo, administrar, né, você usou a palavra administrar, isso me dá gancho para uma pergunta, né? Como que foi, na visão de vocês, fazer essa compra à distância, né? Passando desde a fase inicial, a de enviar documentos, assinar a procuração para a gente, até as visitas feitas nos imóveis selecionados para depois ter a escritura, né? Apesar de vocês estarem no Brasil, foi possível ter uma sensação de estarem visitando os imóveis, foi uma sensação de, ok, eu estou seguro nesse processo, eu estou vendo as coisas acontecerem e estou tranquilo, estou relaxado, principalmente conversando com seu filho que cá estava? Eu achei bem tranquilo, eu adorei o trabalho das meninas, tá? Eu falei assim para o Márcio, nossa, muito legal, elas vão filma direitinho e mostra direitinho, mostra os móveis, os armários, né, os eletrodomésticos. Achei, assim, muito legal as fotos. Eu acho até que, assim, exagera na quantidade de fotos em determinado quarto, dormitório, assim, né? Mas eu achei, assim, muito bom. Falei, Márcio, é melhor... a minha opinião, né? Achar que tem demais do que falar assim, nossa, faltou foto, sei o quê, né? Mas eu achei muito bom o trabalho, né? Inclusive, a gente falava até para elas, o Márcio falou muito com elas, é um trabalho muito bom, era bem assim, o objetivo, o que eu gosto do trabalho de vocês, assim, é objetivo, não tem maquiagem, não tem perfumaria, né? Que nem o Márcio está falando. Então, porque eu gosto de fazer a pergunta e ter a resposta, não gosto que fica, melhor falar, não tenho resposta para isso, né? Então, eu gostei muito do trabalho das fotos, das filmagens, né? Que ela filma tudo direitinho, eu achei muito legal. E era muito interessante que quando a gente se interessava pelo imóvel, eu falava assim, Daniel, vai marcar a visita, você vai lá, aí você vai olhar aquele lugar, aquele cantinho do banheiro que tá esquisito aquilo lá, né? Dá uma olhadinha naquilo lá pra gente. E dava um monte de dicas para ele que ele tinha que olhar. Era bem legal, porque daí ele ia lá e ele, olha, pai, olhei aqui, olha, pai, tirei a medida, olha, pai, né, Márcio? Foi bem legal. O trabalho delas, o trabalho de vocês aí foi muito bom. Legal. Não achei assim muito. Para a gente foi mais fácil, porque eu falo assim, tinha o Daniel também que ia em loco ver, né? O imóvel, mas o trabalho delas foi muito bom também, foi muito bom. Eu nunca imaginei assim que seria esse tipo de trabalho, né? De enviar assim tantas fotos e o filme, assim, elas fazem uma gravação, um filme assim muito bem feito, muito. Então parecia que a gente estava dentro do imóvel, né? Entrando assim, que ela faz direitinho, né? Aqui é a entrada, tô entrando, ó, a porta do apartamento, aí abre a porta, aqui é o corredor. Então foi super legal, eu achei muito bacana. Legal. É o processo, né? A gente tentar passar o máximo possível de segurança para o cliente, mostrando tudo. É como você mesmo disse, né, Edna? É mais fácil pecar pelo exagero de informação do que pela falta dela, né? Exato, então, a gente gosta de realmente ir no imóvel, fotografar tudo, filmar tudo, montar um dossiê descritivo sobre a visita, para, dessa forma, a pessoa depois, com calma, também poder ler como que foi a visita, né? O que compõe o imóvel, como que é tudo, juntamente com as fotos e vídeos para poder fazer essa análise. E pegando um dos outros diferenciais que nós temos também, que não é ficar focado só de dentro do imóvel, né? Exato, é mostrar também o prédio como um todo, a área comum, né? A parte do bairro, falar um pouquinho sobre ele. Tudo isso é importante para a gente trazer essa segurança maior para o nosso cliente, porque é o fato da gente ser uma extensão dele, né? A gente precisa passar para ele esse cuidado a mais, esse carinho a mais. Então, é legal ver aqui para vocês, realmente tudo isso fez sentido. E que, né, por mais que achou demais, ainda assim foi agradável, porque é mais informação, né? E o projeto de vocês também aconteceu com o banco que o próprio filho de vocês já tinha relação, né? A gente mandou a documentação para outros bancos, mas o banco que o seu filho tinha a movimentação diária, né? Ela passou a ser o banco com a melhor proposta. Mas vocês também receberam propostas de outros bancos, se eu não me engano, né? Exatamente. E, nesse sentido, o banco que vocês escolheram foi o próprio do filho de vocês, né? Ter visto essas mais opções foi algo que, para vocês, sentiram como diferencial ou não? Como ele já tinha esse relacionamento com o banco, vocês já iam fechar só com esse banco mesmo e pronto? Ou não, receber essas outras propostas dos outros bancos também era algo interessante para vocês? Não,
Não fechamos porque era o banco que ele tinha movimentação e conta, e tem até hoje também. Sim, sim. Nós também tínhamos conta num outro banco que também apresentou proposta. Na verdade, a gente acolheu a melhor proposta, aquela que nos deu algum tipo de vantagem. E foi muito positivo, porque ela nos deu uma vantagem de quase 10% de valor do apartamento acima do que a gente estava olhando e pesquisando. Então, a gente pôde escolher um apartamento de um valor um pouco melhor e a prestação não foi aviltada no custo final. Era alguma coisa que era compatível. Para você ter ideia, aquilo que eu já disse, volto a repetir, a prestação do apartamento é um apartamento que nos abriga muito bem, a mim, a Edna e ao meu filho, né, com comodidade. Ela é menor do que o aluguel que meu filho pagava, e ele já estava chegando eu lembro até que eu tive muitas reuniões com o Ketzer, sempre lembrando que meu filho tinha um contrato que ia vencer, e se ele renovasse, aquela prestação ia ser maior ainda, e ele ia ficar preso lá mais um ano por contrato. Então, sobre esse aspecto, a gente acabou optando pelo do banco dele, e o que também trouxe um facilitador, porque tinha cadastro, isso tudo ele já pode avançar, né? Não, minimizou na questão do tempo, na demora, foi positiva nesse sentido. Sim, sim. É interessante, porque nem sempre o banco que a gente tem, o histórico, é o banco vencedor com a melhor proposta, mas no caso de vocês foi justamente o que aconteceu, né? Ele trouxe uma proposta interessante. E vocês terem recebido outras propostas foi interessante para vocês justamente poderem balizar a decisão de vocês, verem que realmente teve essa vantagem competitiva e vocês não estavam presos apenas a uma única opção, né? Então, realmente, essa questão da gente apresentar várias opções para vocês é algo muito positivo, porque vocês têm condição de, nesse sentido, realmente verem mais propostas para poder balizar qual é a melhor com números, né, com dados, e não apenas uma sensação, meu filho Daniel tem lá uma conta aberta nesse banco, nessa agência, então vamos fazer por ela, indiferente de qualquer coisa, que é o que muitas vezes as pessoas criam essa associação, né? Eu não tenho vínculo com o banco em Portugal, será que eu consigo financiamento? Eu já tenho uma boa relação com o banco, isso é um diferencial? Às vezes pode ser, às vezes não, a gente vai receber proposta de vários bancos diferentes que vão analisar a situação, cada banco jogando dentro da sua diretriz, né, de importância para dar ou não aquele financiamento. E foi legal ver que no caso de vocês, como o Daniel já tinha lá, isso acelerou o processo, né, Márcio? Isso é um ponto que realmente aconteceu. E, nesse sentido também, facilitar o processo como um todo, né? Porque a própria velocidade do processo, ela é mais rápida, né? Tende a ser mais rápido também, né? Isso é bacana. E a gente tem aqui também, como a gente gosta de dizer, né? Não é um fator chave, mas é um fator que ajuda, né? Quando a gente já tem uma vida, não é um ponto importante, digamos assim, não é um ponto que vai fazer diferença para todo mundo. A gente tem uma quantidade enorme de clientes que nem conta bancária que tem, que nem NIF tem, mas se o cliente já tem, é uma coisa que a gente pode dar uma espetada mais ali no banco para poder favorecer o nosso cliente, né? Então é um ponto que pode se tornar, assim, de ajuda, né? No caso de vocês, ambos tem mais de 50 anos, né? E a gente vive falando que existe estratégias individuais para a gente alcançar um melhor custo-benefício em relação ao financiamento a casos de pessoas com mais de 50 anos, né? E foram estudados e simulados diversos cenários para a gente chegar a uma conclusão final para o projeto de vocês, que foi justamente usar o nome do Daniel, não foi? O processo? Foi. Foram feitas várias simulações, né? Sim. Começou os três juntos, né? O Daniel, Edna e Márcio, depois o Daniel e a Edna, depois o Daniel e o Márcio. Foram feitas várias simulações, assim, né? Com cada um. E o que foi melhor mesmo foi por causa do tempo, né? Você consegue esticar o tempo, e aí a prestação diminui também, né? Sim. E aí foi que a gente optou pelo fazer o nome do Daniel, né? Sim, é uma estratégia que a gente fala que é possível para muitos clientes que têm filhos, né, trabalhando e tudo mais, porque a gente pode, dessa forma, ajudar o casal a ter um imóvel próprio, dentro da lei, tudo certinho, dentro da legalidade, mas comprando no nome do filho, algo que muita gente desconhece ser possível fazer, né? Então, foi uma opção que a gente estudou com vocês, né, essas possibilidades do Daniel estar presente no processo de vocês dois, e foi tentando outras formas, né, o Daniel com a Edna e por aí vai, para no fim a gente ter ali um monte de proposta em cima da mesa e poder escolher a melhor. Então, perfeito. Isso é uma opção interessante, né? Porque a gente pode usar dessa facilidade de ter o Daniel aqui também trabalhando, e se ele estivesse no Brasil ou em qualquer outro país trabalhando também seria uma opção viável, né? Mas que não só
poderia ser usado com o Daniel, que é filho de vocês, né? Mas se vocês tivessem mais alguém de confiança, como um primo, um irmão, alguém mais jovem ainda, para também trazer esse processo no nome dele e com isso baratear o custo de compra no sentido da prestação, porque vai alargar o tempo da prestação, é um ponto interessante, né? Por mais que vocês dois que vão fazer o usufruto do imóvel, vocês têm um imóvel sendo comprado no nome de um terceiro para poder ter mais tempo de prestação e com isso ter uma prestação mais barata. É uma estratégia interessante que depois da gente pôr elas todas em cima da mesa, a gente conseguiu analisar que essa era vantajosa, né? Como você mesmo disse, né? Usou ele com você, ele com o Márcio, e ele sozinho, e pronto, a gente chegou na definição que ele sozinho era o melhor negócio, né? Então, são estratégias, sim, que podem ser usadas, foi brilhantemente usada no caso de vocês, e pode ser usada também com outros clientes, né? Outros mentorados, porque muitas vezes a gente está ali já na fase de querer aposentar, com uma idade já que vai limitar muito o tempo do financiamento, e com isso a gente tem uma prestação alta sem necessidade. Se a gente tiver um filho, se a gente tiver alguém de confiança que possa fazer essa compra no nome da pessoa, né? Muitas pessoas também acham impossível fazer a compra do imóvel à distância, né? Elas acham um absurdo e pensam que só é possível conseguir realmente comprar se fossem pessoalmente conhecer os imóveis. E a gente fala muito sobre isso nas nossas aulas, nas nossas lives, né? Como que o mundo mudou. O que mostramos nas aulas da Jornada Minha Casa em Portugal, que além de ser um gasto enorme e desnecessário, ainda tem o ponto de que, sem conhecer o mercado imobiliário, pode se colocar em risco todo o capital que a pessoa tem, né? Vocês, nesse caso, já conhecem, né? Já moram no imóvel que foi comprado à distância, já estão vivendo aqui em Portugal. Qual foi a sensação de vocês quando conheceram o imóvel que até então vocês só conheciam por fotos e vídeos, gente? Bom, assim, eu e a Edna, a gente tem uma certa particularidade. A gente viajou muito e morou muito em alguns lugares do Brasil. Quer dizer, então, essa sensação de você chegar num imóvel novo, num lugar novo, a gente já conhecia. O que a gente desconhecia é que nós estávamos chegando num lugar que nós já conhecíamos, mas não conhecíamos o imóvel. Quer dizer, e não tinha margem nessa questão. Era o imóvel, já estava definido, né? Qual foi o ponto de vantagem para nós aí, Giovanni? De novo, o Daniel. Ele veio na frente e ele se encantou. E era o que a gente buscava, que ele se encantasse, né, com o imóvel, porque ele tem a vivência conosco, até sair para Portugal para estudar, ele viveu sempre em casa, não viveu em outros lugares, então ele sabe como a mãe pensa, como eu penso, né? Quer dizer, então ele conjugou tudo isso, né? Foi muito bom. A gente chegou, era mais ou menos o que a gente esperava. Quando eu digo mais ou menos, não é mais para mais ou mais para menos, mais ou menos porque é aquela questão, você chega e fala, puxa, essa sala é maior do que eu imaginava, né? Vai me dar mais recursos. Ou então você chega no outro quarto e fala, aqui vai ter menos possibilidade do que eu estava pensando. Tanto que o que a gente projetou até chegar aqui, a gente aqui fez algumas alterações, ficou muito bom, né? Então, assim, a gente se sentiu muito bom, muito bem, muito bem recompensados. Aquela sensação de que o que a gente investiu nisso até agora valeu a pena, né? Basicamente isso, quer dizer, foi o momento seguinte, não é nem o momento da chegada, é o momento seguinte, depois que você entrou e olhou, foi de satisfação. Isso você pode ter certeza. Diante de falar que teve essa satisfação, eu te pergunto, né? Valeu a pena, então, o processo? Valeu, com certeza valeu. Com certeza. Não tenha dúvida disso, não. Eu tive a sensação, assim, eu falo que quando eu cheguei, era assim, como que eu vou falar? Que não era uma novidade, parecia que eu já conhecia o local, né? Já era minha casa, né? Eu cheguei na minha casa, de tanto que a gente viu os filmes, as fotos, conversou, né? Foi muito bom. Isso é normal, e isso eu falo para vocês e falo para todo mundo que estiver assistindo a gente. Isso é um sentimento normal, né? A gente vai vendo as fotos, vai vendo os vídeos, hora a gente chega num cômodo e acha ele maior, outra hora a gente chega num cômodo e acha ele ali um pouquinho menor, alguma coisa diferente, mas a sensação de, opa, peraí, tudo que eu estou vendo aqui não foi nada daquilo que estava na foto e no vídeo. Isso não acontece, né? Porque a gente tenta ser o mais claro possível, o mais transparente possível. E a maioria dos feedbacks, para não dizer praticamente 100% deles, que eu estaria exagerando se eu falasse 100% realmente, é essa primeira sensação que vocês tiveram. Porque a gente tem aqui os clientes chegando e vendo um imóvel pela primeira vez. E muitas vezes se cria uma expectativa muito grande, né? Então é normal a gente achar um ou outro cômodo menor, como também bem falou o Márcio, algum outro cômodo até maior, né? No geral, de novo, não é 100% dos casos, mas quase isso, 99,9%
99% dos casos, todo mundo vai chegar e vai achar os imóveis maior. Por quê? Porque o olho humano ele tem uma captação de ângulo muito maior do que uma câmera de celular. E a gente vai fazer os vídeos e fotografia dos imóveis, a gente não usa máquina profissional. A gente usa justamente o celular para ficar o mais realista possível, né? Pode ver que a gente vê algumas fotos da internet de imobiliária e aquela sala ampla, aquela sala imensa, e quando a gente chega lá com o celular, a gente vê que na verdade é uma sala pequena. Por quê? Porque usou uma lente da câmera que é uma lente grande ocular, né? Que é uma lente que pega ali muito mais amplitude de visão. E aí distorce um pouco a metragem do cômodo. E a gente, com o celular, não tem essa distorção. A gente tenta ser o mais realista possível. E, dessa forma, fazer com que o nosso cliente chegue aqui sem ter surpresas negativas e tenha, como vocês tiveram, uma surpresa agradável, né? De, mesmo que se o Daniel não tivesse aqui, porque ele participou das visitas, ele viu os imóveis, mas se ele não tivesse aqui, você vê, vocês chegaram e gostaram do imóvel, né? Vocês tiveram uma sensação do imóvel. E isso é o mais importante nesse processo, ter essa familiarização com o imóvel como você teve, Edna. Então, isso realmente é muito legal, porque cria essa identificação com o imóvel desde o início, né? A gente vai namorando o imóvel à distância e quando a gente chega, pá, o imóvel está ali muito parecido com o que a gente mostrou durante o projeto e aí a gente já criou aquele carinho especial pelo imóvel, né? Já criou ali aquela conexão. Muito legal isso. Depois de ter passado, então, por todo esse processo, gente, de compra, financiamento, tudo à distância, embora vocês tinham aqui o Daniel, caso resolvessem comprar um outro imóvel, né? Vocês teve essa primeira experiência e tudo mais, e agora estão pensando em resolver comprar um segundo imóvel. Vocês acham que seria dispensável o serviço da mentoria? Acha que seria possível fazer tudo sozinho agora, sem o apoio que a gente deu para vocês nesse primeiro momento? Ou não? Vocês falaram, não, Giovanni, eu acho que seria necessário uma mentoria de novo. Qual seria a opinião de vocês a respeito disso? E essa pergunta eu faço para todo mentorado depois que chega, tá, gente? Qual é a sensação de vocês sobre o projeto com esse feedback? É algo que agora, Giovanni, eu aprendi, eu passei por todas as etapas, eu consigo fazer sozinho agora? Ou não, Giovanni, eu prefiro comprar o segundo com vocês de novo. Como é que é isso? Bom, essa questão, Giovanni, assim, eu a tenho como bem pragmática, né? Agora há pouco nós estávamos discorrendo a respeito do processo financeiro, né? Das várias propostas, da análise, tudo. Eu considero, por exemplo, vou levantar esse ponto para te dar a minha resposta. Claro, quero sinceridade. Foi importantíssimo para nós a assessoria no campo financeiro, no campo bancário, foi de suma importância, tá? E se, eventualmente, eu for, junto com a Edna e com o Daniel, partir para um segundo imóvel, é óbvio que eu vou requisitar de novo o serviço da Oliveira Imóveis, porque me apoia nesse sentido. Perfeito. Esse e outros pontos também, como esses levantamentos todos que a gente estava falando. Perfeito. Com você estando aqui, da mesma forma como o Daniel participou das visitas na primeira aquisição, vocês agora seriam muito bem-vindos nas visitas do segundo. Isso não teria nem por que não participar, né? E a gente, claro, dando todo apoio na parte jurídica, na parte financeira, novamente, que é o objetivo do processo, né? A parte das visitas do imóvel é algo que, entre aspas, qualquer imobiliária pode fazer, né? Elas fazem mal feito, né? Elas usam fotos profissionais, que aí distorcem um pouco as coisas, mostram um pouco as fotografias, né? Não é aquela imagem, até você cansar de ver, né, Edna? Já foi até muito, né? Então, a gente ganha deles nesse sentido, tentando ser o mais realista possível. Mas um diferencial enorme é a gente estar com a preocupação em quem compra e não em quem vende. Então, a gente vai cuidar do processo jurídico, vai cuidar do processo financeiro de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais atenciosa do que uma imobiliária tradicional fará, né? Então, isso realmente é o ponto importante. E vocês participarem de todo o processo estando aqui seria lindo, porque aí a gente teria mais feedbacks ainda em tempo real de vocês. Então, isso é uma coisa muito boa. Em relação ao valor cobrado, gente, da mentoria Minha Casa em Portugal, depois de passar por todo esse processo, vocês julgam que é um valor adequado, caro, ou, no final das contas, ainda foi barato por hoje vocês estarem morando num imóvel que é seu, pagando metade do que pagaria de um aluguel? Eu achei o valor adequado, sim. Inclusive, eu falo para o Daniel que, como brasileiros, a gente tem uma coisa que ajuda, de certa forma, ajuda, dependendo sempre de como o brasileiro age financeiramente, né? Mas, para nós, o valor é adequado e foi bom o parcelamento, entendeu? Você aceitar o cartão de crédito e o valor ser parcelado. E aí, como a gente fala, a gente vai pagando, de repente a gente vê que acabou de pagar, né? Assim, fiquem suaves prestações. Meio que quase não sente, né? Você vai pagando e deu tudo certo. Eu achei o valor razoável. Foi interessante, inclusive, que a gente terminou de pagar a mentoria, a gente já estava morando aqui, né?
Aí, tá vendo como que casou perfeitamente, né? E vale o lembrete, né? A jornada Minha Casa em Portugal, quando ela acontece, ela dá esse benefício que no nosso site normalmente não tem, né? No nosso site a gente não tem essa opção de preços especiais, não tem opção de parcelamento, e quando a gente tem a jornada, a gente tem essa opção de dividir no cartão, desconto para os novos mentorados, então fica realmente a dica para todo mundo. Por falar em dica, agora sim eu aproveito um gancho, né? Vocês estão, aparentemente, pelo que tudo me indica, aprovando o projeto, né? Como vocês estão aprovando o projeto? Vocês indicariam, vocês recomendariam a mentoria Minha Casa em Portugal para conhecidos, familiares, pessoas que vocês sabem que estão querendo vir aqui com uma oportunidade de mudarem com mais segurança no que diz respeito a imóveis? Ou não, Giovanni, foi bom, foi legal, mas não, eu não me arrisco a dar meu nome indicando você não. Como é que seria essa questão para vocês, gente? Bom, isso aí eu posso te responder com tranquilidade, porque durante o período todo o processo estava transitando, eu pude indicar, eu tenho familiares que têm o desejo, estão ainda estudando a possibilidade de vir para cá. Né? No Brasil, hoje tem um boom de gente que pensa em ir para outros lugares. E eu pude recomendar. Quem me consultou estava assim, razoavelmente desavorado, sem saber para que lado ir. Eu recomendei, falei, olha, eu estou fazendo um trabalho assim, 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 com o Giovanni lá de Portugal, tudo, e já fiz essa recomendação. Legal, Tenho legal, certeza legal. que, pelo andar da carruagem, eu vou ter que fazer para muitos outros. Aí tem muita gente cada vez mais se movimentando para ir embora. Isso é bom, isso assim, é bom por um lado porque me indica, mas é triste ver a situação que o Brasil está, de nós brasileiros, porque eu também me coloco nessa posição, de ter que mudar de país para a gente se sentir não só mais seguro, mas vivendo com uma qualidade de vida melhor, né? Onde o dinheiro nosso é pago em impostos que são bem aproveitados e tudo mais. Esse ponto é muito triste. Mas fico feliz pela indicação, porque realmente mostra que o meu projeto, que o projeto aqui da Oliveira Imóveis é um projeto que ajudou vocês, que de alguma forma facilitou a vinda de vocês. Então, eu agradeço, né? E até faço um gancho nessa questão, né? Um dia era vocês nos assistindo, né? Assistindo aos conteúdos e descobrindo que era possível fazer o processo de compra de um imóvel aqui em Portugal à distância. Qual o conselho que vocês gostariam de passar, tanto quanto ao receio de quem está chegando agora, descobrindo a Oliveira Imóveis, descobrindo a mentoria Minha Casa em Portugal, e principalmente, claro, sobre a Oliveira Imóveis, a nossa honestidade, o quanto da possibilidade que damos na forma de conduzir o processo, como se vocês estivessem participando lado a lado aqui da gente nesse processo. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que um dia eram vocês, né? Eu acho que basicamente se eu recomendo para um familiar muito próximo meu, com certeza vou indicar esse caminho, o caminho da Oliveira Imóveis para todos os outros, com confiança, porque nós, aquilo que eu te falei, nós somos empresários, somos negociantes, quer dizer, a gente tem um pouco mais de vivência no mundo dos negócios, mas concluído o processo, eu posso dizer que eu trabalhei com uma empresa idônea, uma empresa honesta, uma empresa que entrega o que promete. Trabalhei com uma mentoria que trouxe uma grande ideia, uma ideia muito bem elaborada, e mais do que trazer a ideia, né? Fez a lição de casa, mostrou por A mais B didaticamente que é assim. Na verdade, o ponto que acabou cativando a Edna e a mim foi vermos aquelas contas que parecem uma coisa simples, conta feita no quadro negro, que até fiquei pensando, quando assisti sua mentoria, fiquei pensando em comprar uma caixa de pincel mágico para você, porque o seu estava ruim para caramba. Estava mesmo. Mas assim, foi muito didático, abriu os nossos olhos, abriu nosso desejo, trouxe luz àquilo que a gente estava, ao nosso projeto. Nós tínhamos um projeto e estávamos precisando de uma atomização melhor dele, né? Uma atomização e uma otimização das nossas pretensões. Recomendaria tranquilamente. Foi, do ponto de vista de empresarial, de serviço, é uma empresa idônea, uma empresa que eu posso referendar tranquilamente. Eu fico feliz com as palavras, porque realmente a gente tem aqui como foco principal a honestidade e a transparência. A conversa nossa ela é a mais realista possível, né? Eu não quero nunca que o mentorado meu venha aqui só me elogiar, me bajular. Eu quero que ele sinta-se à vontade para falar a verdade. Se depois a gente vai poder usar a gravação ou não, eu esqueço, mas eu quero aproveitar esse momento como um momento de feedback mesmo do meu cliente.
cliente para poder falar o que agradou na mentoria, se agradou, se não agradou. Então, agradeço as palavras, fico confortável com isso. Sim, a gente, nas aulas, a gente estava usando um quadro negro, por assim dizer, que não era lá dos melhores, e tinha o problema de alguns pincéis, principalmente o vermelho, mas problema já resolvido. Então, para todo mundo que está assistindo a gente e quiser ver um pouquinho dessas contas, que a gente explica passo a passo os patamares de imóveis que você pode comprar, o imóvel do patamar 1, do patamar 2, do patamar 3 em diante. Assista as aulas da jornada, elas acontecem de vez em quando, não temos ali uma data exata para elas acontecerem, mas de vez em quando a gente coloca elas no ar, disponível para todo mundo assistir, aprender o processo de comprar um imóvel à distância, igual fez o Márcio e a Edna, e a partir daí ter essa iniciativa, esse pontapé inicial para, de fato, realizar o sonho, que é de morar fora, ou até mesmo de investir fora do Brasil. Então, gente, eu aqui, em nome de todo o time da Oliveira Imóveis, agradeço grandiosamente a participação de vocês, tá? Abro o microfone para vocês colocarem qualquer ponto adicional que vocês queiram complementar alguma coisa, fiquem à vontade, mas, antemão, eu já agradeço imensamente a participação, tanto sua, Edna, quanto sua, Márcio. Uma pena a gente não ter aqui o Daniel, né? Mas acredito eu que está trabalhando, né? A gente está no horário de trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, exatamente. Então, eu agradeço vocês imensamente e, claro, abro o microfone de novo para vocês darem o encerramento de vocês e complementar qualquer ponto adicional, caso vocês queiram. Uma coisa só que eu esqueci de falar, que eu achei bastante interessante, que eu desconhecia, voltando atrás, falando do imóvel, é a questão de certificação energética, que eu não conhecia isso aqui em Portugal. Mesmo conhecendo Portugal e me relacionando com os portugueses já há algum tempo, a gente não conhecia essa questão de classificação energética e eu achei bem interessante também. Quando eu fui atrás e pesquisei e perguntei, aí vocês esclareceram para a gente isso, que é uma coisa que no Brasil não temos, né? Classificação energética, por causa do inverno, né? Exatamente. O imóvel de vocês é um imóvel classe C, né? E é muito bom, tá? Porque nós viemos em férias aqui em janeiro de 23, eu quase congelei no imóvel. No Airbnb. No Airbnb, um imóvel que não é esse, exatamente. Não, que não é esse. Nós ficamos de férias lá e a gente não tinha ideia, né? Aí eu lembro até quando eu descobri o que era a classificação energética, eu falei assim, nossa, aquele lá deve ser, ele vai de F, A a F, né? A deve ser Z. Eu falei, aquele lá deve ser Z, deve ser X, deve estar lá embaixo. A gente quase congelou lá. E a gente desconhecia, Giovanni, essa questão de classificação energética aqui, né? Principalmente para quem vem outono e inverno, é importante, né? Eu acredito. A gente descobriu que é importante. Né? E esse apartamento aqui, eu estou muito satisfeita. Que bom, fico feliz. Muito, a questão do que a gente chegou aqui em janeiro, né, também. Final bem de janeiro. Frio. E então era uma coisa que a gente falava para o Daniel, vai lá e vê o que você sente, se você sente frio, o que você sente, né? Mas, graças a Deus, né, tá bem, estamos super satisfeitos com ele. Que bom, a gente então, fica feliz. A gente que agradece também toda a ajuda, toda a paciência com a gente, porque somos brasileiros acelerados. São todos. Eu também sou, faz parte da nossa cultura, faz parte do jeito do brasileiro. Aproveito o momento também para agradecer a paciência de vocês durante todo o processo. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um processo que, em certos momentos, vai deixando a gente com as emoções à flor da pele, mas é o que eu costumo falar nas lives, né? A Oliveira Imóveis, o Giovanni, toda a equipe, nós não tomamos as decisões, né? Nós somos uma extensão do cliente. E a gente tem que lidar com a burocracia de Portugal, né? A gente tem que lidar com o jeito do português, que é lento. Vocês que agora estão morando aqui desde janeiro estão se habituando ainda a isso, né? Então, eu e o meu time, a gente escolheu uma profissão que é muito difícil para a gente, que não estar conectado 100% com o Brasil, com a dinâmica do Brasil, e não estar 100% conectado com a dinâmica de Portugal, que é devagar, porque é o ritmo deles. A gente escolheu estar no meio, nesse cabo de força. Então, a gente tem que lidar com o português, não enrolando a gente, mas tratando o processo com morosidade, mas porque é o jeito deles, não é de maldade, nem nada disso, porque é o jeito deles, mas, ao mesmo tempo, tendo o nosso cliente que está num ritmo dinâmico, nos pressionando para as coisas acontecerem. Então, a gente fica ali, o cliente está me cobrando, mas eu não consigo cobrar mais o proprietário, o vendedor, o corretor, porque está no processo dele, o banco também, algumas horas, né, demora com o processo, e a gente fica aqui nesse meio do cabo de força, né, tentando segurar ambos os lados, né, os proprietários e os compradores, porque a gente entende essa dinâmica. Então, aproveito também o momento para pedir desculpas, caso vocês tenham, né, tido algum momento de desabafo com o projeto, alguma questão ali que possa ter deixado vocês nervosos, mas é Portugal, né? O ritmo do país é diferente do Brasil. Então, não é só vocês que são dinâmicos e acelerados, né? Somos todos nós brasileiros. E a gente, ao encontrar
um processo mais lento, mais devagar, como é Portugal de uma forma geral, e que, para quem está assistindo a gente e é português, eu não estou falando mal de Portugal, eu sei que é uma questão cultural, assim como ser acelerado é uma questão cultural do Brasil, a gente acaba tendo esses desencontros de hora, por assim dizer, né? Então, são coisas que são acertadas, são ajeitadas durante o projeto. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês no projeto, agradeço imensamente a participação de vocês aqui nesse vídeo, porque vai ajudar, vai trazer também tranquilidade para outras pessoas que querem fazer esse tipo de compromisso, né, de investir em Portugal, de comprar um imóvel em Portugal, e que hoje, assim como vocês já tiveram também, estão num momento ainda de indecisão, de querendo ter ali um acolhimento melhor para ter certeza que está fazendo a coisa certa, se sentindo seguros. Então, eu agradeço vocês imensamente por esse cuidado e esse carinho de querer dar o depoimento de vocês. Eu agradeço de verdade, gente. Perfeito. Eu encerro, então, aqui o quadro deles, a casa deles em Portugal, agradecendo de novo a participação do Márcio e da Edna. Você que está nos assistindo, deixe seu like, dê seu joinha aqui nos vídeos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também queiram mudar para Portugal, queiram investir em Portugal. Se você conhece alguém, faça esse favor, essa pessoa apresente a Oliveira Imóveis para ela, apresente esse projeto Minha Casa em Portugal para essa pessoa, e quando surgir as oportunidades de assistir a jornada Minha Casa em Portugal, assista às aulas e aprenda um pouco mais de como investir em imóveis de Portugal que se pagam sozinhos e geram poupança em euros todos os meses. Agradeço a participação de todo mundo. Márcio, Edna, um abraço, obrigado por terem vindo aqui. Obrigado, sucesso. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.